que eu creio que agora... Bom, então, gente, bom dia a todos e todas e todes. Eu vou, então, compartilhar minha trajetória aqui como artista, educador, pesquisador, né? A partir da minha fala e das imagens que eu tenho produzido ao longo do tempo, né? E a partir das reflexões sobre memória, identidade e narrativa, né? A primeira questão é que, assim, eu convivi desde criança com... Apesar de eu sou natural de Patos, na Paraíba, né? No sertão, a capital do sertão da Paraíba, e vivi uma vida, apesar no interior, uma vida urbana, né? Porque, de fato, minha mãe era professora do ensino básico, da educação básica, e meu pai era alfaiate, de profissão. Então, isso é uma trajetória bem interessante, em função de que isso vai influenciar também minha produção artística ao longo do tempo. Mas, particularmente, eu tinha uma família, eu sou o mais novo filho de uma família de 7 irmãos, né? E todos eles desenhavam em algum momento da vida. Então, essa relação de todos desenharem me levou a ter sempre contato com material de desenho, material de pintura, sempre tinha essas relações presentes em casa, porque os irmãos sempre gostavam de fazer, né? Cada um do seu jeito, da sua forma e tal. Então, sempre tinha esse contato que me marcou bastante no início, né? Então, eu sempre tinha algum material para trabalhar e sempre tinha esse contato de sempre estar rabiscando aquilo que eu pegava, papel de embrulho, pratinho de festa de alumínio, que imitava alumínio, essas coisas, sempre me levava a estar desenhando. Tá? Mas aí o que acontecia? Primeiro, eu tinha uma formação essencialmente católica, né? Assim, muito fortemente marcada pelo catolicismo. Então, minhas primeiras referências visuais têm uma relação direta com isso, né? Assim, essa imagem inicial aqui é um autorretrato, né? Um autorretrato com coração. Eu tenho uma série de autorretratos que eu fiz ao longo do tempo, e tem uma série também com corações, que eu também fiz ao longo do tempo, em momentos específicos da vida, que depois eu explico mais calmamente para vocês. Bom, as primeiras referências visuais têm a ver com essa minha formação na infância, né? E aí, era um momento muito forte para mim, porque, assim, apesar de ser criado na casa dos meus pais, eu fui criado efetivamente pela minha bisavó torta. O que é isso, né? Ela era madrasta da minha avó paterna, né? E ela foi viver na casa dos meus pais, porque foi fazer um tratamento de saúde, ela vinha do interior, e era essencialmente religiosa, católica, né? Então, eu morava, na verdade, no quarto em que ela vivia. E o quarto era, então, dessa maneira, assim, era um quarto cheio de imagens, né, de santos, né, católicos, que ela buscava em vários lugares diferentes, e minhas primeiras incursões, assim, de produzir imagens foram justamente vinculadas a essa referência. Eu terminava ajudando ela a fazer esses enfeites de flores artificiais e tal. Ela transformava papel de bombom, me lembro claramente isso, em flores para enfeitar as paredes, e colava, inclusive, com chiclete, né? Era interessante. Os processos da parede do quarto era repleta de santos e um oratório e essas coisas todas que a gente vê bastante nas residências do interior, né? Então, isso era muito marcante na minha vida na infância. Então, era basicamente esse tipo de relação que eu tinha, né, em termos de referências visuais inicialmente. Isso foi muito forte para a família toda, né? Porque ela foi uma figura, era bastante idosa, mas era uma figura que era muito importante para a família, e respeitava profundamente a minha bisavó, né? E na igreja do bairro, na igreja de Santo Antônio, havia uma série de referências de azulejos portugueses, né, importados, que ainda hoje estão lá, né? E que também eram referências visuais importantes, porque, na verdade, eu via os discursos dos padres e tal, e eu via também as falas da minha avó, a minha bisavó, e essas imagens meio que personificavam tudo isso. Era como se eu entendesse a igreja inteira, interna e externamente, era coberta desses azulejos, e esses azulejos contavam essas histórias bíblicas, né, que isso interferiu diretamente nas visualidades da minha formação inicial, né?
Então, profundamente católico, profundamente tradicional. Né? Uma família bem tradicional, de classe média baixa do interior do estado, da Paraíba, certo? Nessa relação em si, o que é que acontece? Eu comecei a desenhar figuras bíblicas, contando as histórias da Bíblia, mesmo no início. Né? E essas figuras terminaram parando no suplemento do jornal dominical do Correio da Paraíba, né? Que tem uma parte específica dedicada a desenhos de crianças. E eu terminei publicando esses primeiros desenhos nesses jornais, por incrível que pareça. Isso eu tenho o quê? Eu acho que 7, 8 anos, por aí. E aí eu publicava nesses jornais, mandava toda semana, e geralmente eles publicavam aos domingos, isso. Bom, nesse período também ocorreu uma coisa interessante, que eu acho que faz parte desse imaginário da minha formação como artista, que eu passei a ter uma espécie de amigo imaginário, né, assim. E essa relação se dava da seguinte maneira: à noite, quando eu ia dormir, né, eu sempre tinha a imagem, né, de que em determinado momento da noite eu acordava, levantava da rede, da época eu dormia em rede, levantava da rede, saía da casa, abria a porta, fechava e tal, ia por um caminho, lá no bairro onde eu morava, próximo, já era zona rural, então muito rapidamente você chegava na zona rural, tem vários sítios e granjas, chegava nessas partes que eram rurais, e ali havia uma escada que subia para o céu. E essa escada, geralmente subia a escada, e acima, lá no topo da escada, tinha, na verdade, uma casa pendurada no céu. Essa era a expressão que eu usava na época, né? Era uma casa pendurada no céu. Nessa casa morava um amigo meu, chamado Cadinho, né? E morava ele e a mãe, né? A mãe era Seneca. E a casa não tinha nada dentro, né? Era só a casa vazia, mas eu lembro que eu ia brincar com ele todas as noites. E todas as noites era um sonho diferente, porque assim, era uma brincadeira diferente, tal e tal. Tinha a hora do lanche que a mãe trazia. Tá? E ao final dessa brincadeira, eu voltava, né, pelo mesmo caminho, abria a casa, fechava a casa, entrava e voltava a dormir. Isso aconteceu durante alguns anos. Alguns anos. Isso foi tão forte que os amigos do bairro, e o que era engraçado era isso, na verdade eu tinha uma relação muito forte, era um grupo muito grande de meninos e meninas no bairro, praticamente da mesma idade, que brincavam todos juntos. Então, assim, de atividades desportivas até culturais, a gente inventava de tudo que você imaginar, e a gente vivia na rua, né? Brincando na rua, todo mundo junto, todo mundo em parceria. Meninos e meninas, sem distinção. Então, assim, né, o play era a própria rua, né? Então, um pouco essa ideia. E, ao contar essas histórias, que é uma coisa que eu contava naturalmente na época, as pessoas começaram a vir de manhã cedo para minha casa, os amigos, para ouvir a história daquele dia. E eu começava a narrar essas histórias todos os dias, porque isso virou quase uma tradição durante muitos anos, né? Até, obviamente, minha adolescência. Então, isso foi bastante forte e sempre era representado via desenhos, né? Assim, eu creio que ainda tenho recortes desses jornais guardados, eu não sei exatamente onde, mas eu provavelmente tenho. Bom, na época da escola, né, quando eu comecei a lidar com o universo mesmo da escola, escolar e tal, algumas coisas começaram a me chamar a atenção muito nos livros escolares. Uma delas foi a ideia do hermafrodita, né? E aí essa figura que aparecia no meu livro na época, né? Eu fiquei absolutamente intrigado com isso, né? Assim, como essa figura, que era uma figura feminina, um corpo feminino, mas que tinha uma genitália masculina, podia estar lá representada, se isso de fato existia. Isso me deu um nó na cabeça, à época da adolescência, né? Junto com algumas referências também, porque, de fato, a minha família tem uma tradição de leitura, todo mundo lia muito, meu pai lia muitíssimo, né? Então, tudo batia na mão, ele lia. E aí nós começamos, eu e minha irmã mais próxima, começamos a fazer uma série de leituras sobre, primeiro, de Erich von Däniken, né, eram os deuses astronautas, toda uma relação de discussão sobre a antiguidade e como isso se dava. Então, assim, duas coisas eram muito paralelas na minha cabeça. Uma era essa relação
do mundo antigo, das ações antigas e dos mistérios da antiguidade, e outra narração sexual mesmo, assim, né? Assim, esse reconhecimento do próprio corpo e da ação sexual ao longo do tempo, né? Aí me veio também as imagens que surgiam nos livros de ciências, né? Imagens que eram referências para mim, muito fortes, porque me davam tanto interesse pelo próprio corpo, como nojo, né? Na verdade, chegava a ter uma certa relação de nojo com as imagens que eu via nos livros de ciência. Um certo asco, de pensar que eu tinha isso dentro de mim, que meu corpo era dessa maneira, que isso me dava um nó em alguns momentos, isso foi muito forte, foi um período muito forte para pensar. E isso, né, também não era fácil, em função de que você tinha que lidar com questões corporais, a descoberta corporal naquele momento, e sexual, né, num ambiente que era absolutamente tradicional, machista, né, e interiorano. Então, vou pensar nisso. E aí vem a referência do meu pai. Foi na adolescência que eu tive, na verdade, uma maior proximidade com ele, porque eu passei a ajudá-lo na alfaiataria. Ele tem uma alfaiataria no centro da cidade, e eu passei a ter contato com isso. Era um universo mágico, né? Assim, encantador, porque ele tem um prédio inteiro montado, né, com móveis de madeiras antigos, né, com muitos elementos, com muitos botões, com muitas réguas, com muito tecido, né? E ele era essa figura que, na verdade, se debruçava sobre uma mesa grande, desenhava de olho os recortes dos paletós e tal, mas era um ambiente profundamente masculino, né? Porque o que é muito interessante na trajetória, porque efetivamente eu conheci esse mundo têxtil a partir do masculino, não do feminino, né? Minha mãe não costurava, minha mãe não tinha nada de costura em casa, mas meu pai sim, né? Então ele tinha esse universo de tecidos, de texturas, que era absolutamente fantástico para mim, aquilo era encantador. E na alfaiataria tinha uma sala, que eu achava mágica, né? Que era a sala de espelhos, de provas. É uma sala que era uma sala importada de espelhos, ainda hoje a gente tem alguns desses espelhos, que era completa, e você via de todos os lados ao entrar, né? Você via de todos os lados, e eram magníficos as questões. Aquilo eu viajava, como também viajava nas caixas de botões, nos retalhos, bom, e mil coisas que tinha ali naquele ambiente. Isso foi um período muito importante da pré-adolescência, né? E aí eu cheguei a me interessar por isso, né? Assim, inclusive sugerir a meu pai que gostaria de aprender a costurar com ele, né? E aí foi quando ele me disse uma vez o seguinte, ele disse, não, né? Você precisa estudar, essa profissão está morrendo. E aquilo foi uma expressão muito forte para mim, assim, naquele momento. Eu queria aprender, mas ele disse, não adianta, né? Agora, foi na época que surgiram, ele foi justamente no momento da transição em que surgiram as confecções prontas, as indústrias, as fábricas de roupa, porque até então ele viveu um momento anterior a isso, né? Que todos encomendavam, todos faziam roupa com as costureiras ou com os alfaiates, e ele via que a profissão já não tinha muito futuro ali naquele momento e, na verdade, não incentivou os filhos a continuar, né? Isso, de fato, levou ao fim da alfaiataria após sua morte, o seu falecimento. Então, foi muito essa marca do meu pai ali naquele momento, né? E aí, lembrando detalhes disso, todos esses elementos eu convivi no cotidiano, eles existiam na minha vida, na infância e na adolescência inteira, assim, né? Enquanto eu estava lá na região. Bom, eu então me interessei também, uma coisa que me interessava era a natureza, a relação com as plantas. Eu sempre gostei muito de planta, desse contato com a natureza, e terminei, ao ir fazer o ensino médio, né, me optando por fazer um curso técnico em agropecuária, por dois motivos. O primeiro é porque eu gostava da vida natural, embora não fizesse parte da minha formação, né? E segundo, porque eu queria sair de casa, né? Eu queria sair do jugo dos meus pais, da família, e de viver uma experiência fora. Então, eu fui estudar em Bananeiras, na Escola Técnica em Bananeiras, que é uma escola da UFPB, interna, né? Então, eu fiz uma formação e fui para esta escola. Então, portanto, aí eu mudei um pouco o rumo do processo.
Acontece o seguinte, que quando eu chego na escola, por gostar de ler, né, eu sempre tive o hábito de buscar essas referências de leitura, e eu encontro na biblioteca do campus lá de Bananeiras, uma estante, no fundo da biblioteca, tem uma estante de livros de história da arte, que eram cobertos de poeira. Eu acho que nunca ninguém tinha aberto aqueles livros. Eles estavam lá no canto da biblioteca. E aí eu comecei a folhear aquilo, a me encantar com aquilo, e li toda aquela estante. Assim, ao longo da formação, foram 3 anos de curso, né, que era o ensino médio, eu li todos aqueles livros, mesmo sem entender muita coisa daquilo, mas eu li tudo aquilo. Eram grandes livros de história da arte, ocidental, principalmente, e aquilo me levou a tomar uma decisão de que eu queria trabalhar com arte, e não trabalhar na área agrícola, né? Embora, a época eu fui fazer estágio na Embrapa, eu fiz uma série de ações em si, e fui para a Embrapa da Bahia, fiz um estágio na Embrapa em Cruz das Almas, e nesse momento eu tive contato com um grupo de jovens artistas que faziam a Escola de Belas Artes em Salvador. Então, isso ainda reforçou um pouco mais meu interesse pela área em si, né? E então eu fui, a partir de então, buscando referências, né? Referências visuais para o trabalho que pudesse me dar um caminho para pensar um pouco minha trajetória. Eu vou, então, falar primeiro das referências, depois eu mostro o trabalho em si, né? Nessa época, eu tive contato com a produção, por exemplo, do Udinilson Júnior, né, que foi, para mim, até hoje é uma referência muito grande. É um artista de temática homoerótica que tem uma força muito grande nos anos 70 e principalmente 80, né? Eu tive contato com ele já no final dos anos 80, e fez... então, eu vi bastante o trabalho dele tinha uma relação muito forte com arte xerox, com copiadoras, com elementos assim, com arte postal. Isso, para mim, foi muito, muito importante. O Denilson chegou a expor aqui no NAC, em João Pessoa, eu cheguei a ver trabalhos dele nos anos 90 aqui, né? Então, você tem essa relação, né, de como o corpo era apresentado, representado por Denilson, usando essas novas tecnologias, e o corpo gay, né? Assim, o corpo gay nesse sentido. Bom, era um momento forte para mim, porque eu vivi uma trajetória, digamos assim, social, de enquadramento social, muito forte, né? Assim, no sentido de que eu também estava num processo de aceitação, de entendimento da minha relação com o corpo e com a sexualidade, e tinha muita dúvida em relação a isso, né, ao longo do tempo. Ao ponto de, obviamente, me casar com uma mulher, ficar 20 anos casado, tenho 2 filhas, né, maravilhosas e tal. Então, essa relação toda impactou também minha vida ao longo do tempo, né, porque, de fato, eu fui pensando e repensando meus trajetos e minhas ações. Então, assim, o impacto político da obra dele, o impacto também sensual da obra dele me interessava bastante para pensar um pouco o meu trabalho. E essa ideia de lidar com o corpo masculino, né, que é representado na obra do Denilson, sempre me trouxe referências muito fortes, assim, e isso aparece na obra, no meu trabalho, que é narrativa e autoral, e, no fim das contas, autorreferente, né? O trabalho como um todo, desde o início, é autorreferente. Então, são referências muito diretas para o trabalho até hoje, para pensar um pouco isso. Eu gosto muito dessa ideia de lidar com esses elementos e com detalhes do corpo masculino. Outra referência que eu também conheci a partir do NAC, né, a partir do contato com o NAC, de próprios livros de arte, da formação em educação artística aqui na UFPB, foi o Antônio Dias, né? O Antônio Dias, que é paraibano e que tem uma longa trajetória aí na arte contemporânea brasileira, também pelas referências que trazem essa discussão sobre a arte política e principalmente sobre a arte que tem uma certa representação gay no trabalho, né? Obviamente que isso não é tão explícito quanto no trabalho do Udinilson, mas essa referência, ela aparece no trabalho do Antônio Dias em vários momentos. Então, portanto, isso também me influenciou ao longo do tempo. Então, essas séries dos anos 60 do Antônio Dias
né? Isso é muito marcante, porque traz dois elementos importantes para a minha formação visual. O primeiro são os quadrinhos, né? Que eram referências muito diretas. Eu lembro que, à época, eu encontrei um livro antes desse período. Eu encontrei um livro, na verdade, numa livraria chamada Livraria Casa do Colegial, lá em Patos, né? Eu sempre ia comprar livros de literatura brasileira, né, que eles tinham lá. Então, eu sempre comprava livros para ler. E aí eu encontro um livro sobre arte pop, um livrinho de bolso, um pocket, sobre arte pop e inglesa e americana. E aquilo foi uma coisa incrível, porque eu fui perguntar o preço do livro e ninguém sabia, né? O livro estava tanto tempo lá e ninguém tinha interesse em comprá-lo, e o cara disse, leve, pode levar, você sempre compra aqui, não tem nenhum problema, leva o livro. E aí, até hoje eu tenho o livro, um livro pequenininho, ótimo, com excelentes imagens, né, do pop. Então, o pop sempre me interessou, né, a partir dessas referências, certo? Aqui são trabalhos de Antônio Dias, diversas imagens dos trabalhos de Antônio Dias, né, que trazem essa referência ao corpo masculino o tempo inteiro, né, e a sua relação, inclusive, com essas questões o tempo inteiro. Então, essa ideia da presença do corpo, da representação desse corpo, pelo olhar do Antônio Dias, me interessou profundamente. Até hoje me interessa, é um artista que eu gosto particularmente, né? Bom, o outro artista, como referência, seria o Léo Nilson, né? O Léo Nilson, que eu tomei bastante contato com a geração 80, né? Principalmente do Parque Lage. E aquela amostra, como vai ser geração 80, foi uma amostra para mim bastante impactante, até porque eu sempre me interessei por pintura, né? Mais do que por desenho, eu me interessava por pintura, pela massa de cor, pela forma e tal. Então, isso é algo que sempre me chamou a atenção. A história do Léo Nilson, na época da AIDS e da vida dele, e essa autorreferência do trabalho dele, me interessava particularmente. Primeiro, por ser nordestino, e segundo, por ter vivido uma experiência tão traumática ao longo do tempo, né? Obviamente, foi uma fase importante para pensar meu trabalho em si. Aí também pelas referências do tecido, da costura, desses elementos que ele traz, né, do bordado em si nos seus trabalhos, que são elementos femininos, no fim das contas, desse universo mais do texto íntimo, né, como eu posso falar, né, mas que trazido por ele como uma referência direta. Então, isso me levava a pensar na relação com o meu pai, né, assim, com o universo texto masculino, né, e como isso se dava, porque era muito forte mesmo, assim, a presença do tipo de masculinidade dentro de um contexto da alfaiataria, né, do mundo da alfaiataria que eu vivi, né? Então, pensando um pouco nessa relação, isso me traz referências bastante diretas, e a pintura dele, assim, essa pintura que era meio que inacabada, meio que muito, muito simples, né, e trazia referências mais diretas das histórias narrativas de vida, me interessou profundamente. Então, isso, vocês vão ver está presente no meu trabalho. Então, o Léo Nilson é uma referência muito direta, como referência visual para a minha produção. E mais contemporaneamente, tem um artista que eu gosto particularmente, né, o Francisco Urtz, que, na verdade, que é mais um desenhista do que qualquer outra coisa, e que tem um trabalho fantástico, né, sobre a arte gay brasileira, e que tem essa experiência de uma distinção de uma produção que dialoga com o vazio, né, o vazio do papel, né, essa imagem que é bem figurativa, mas, no fim das contas, lida com esse vazio do papel. E aí tem trabalhos que eu gosto particularmente dele, além de qualquer coisa, assim. E aí eu acho que essa é uma referência ainda muito presente para mim, para o meu trabalho, porque eu acho muito potente o trabalho dele ao longo do tempo. E algumas referências da arte internacional, né? A época que eu venho, na verdade, que eu gosto muito, que eu tenho lidado ao longo do tempo. Uma é o próprio Kate Haring, né? Que é essa figura, digamos assim, polêmica da arte norte-americana, e que tem uma série de imagens a partir desse universo, da sua própria vida cotidiana, das relações
do universo gay norte-americano e tal, e como ele vivenciava isso, né? E isso se reflete no seu trabalho, um trabalho que é muito simples, muito ligado ao universo da arte urbana, do grafite e tal, e com cores muito fortes, muito intensas, que me interessavam particularmente, assim, ao longo do tempo. Então, são vários trabalhos dele, esse aqui é um dos mais que foi descoberto, por acaso, pichado por ele, né, assim, hoje virou uma referência. Então, esse tipo de trabalho me interessava particularmente, né, assim, tem uma relação, inclusive, com outra dimensão, assim, para mim. Tem uma questão que leva a um certo olhar transcendental sobre, apesar de muito simples o trabalho. E um trabalho que eu tive contato em Portugal, né? Assim, é uma dupla de artistas da Ilha da Madeira que fotografia digital manipulada artisticamente, né? Esses trabalhos me chamaram muita atenção. Eu vi pela primeira vez na coleção Berardo, em Belém, né, lá em Lisboa, e essa dupla lida com esse universo da fotografia, com referências muito masculinas, no fim das contas, né, assim, do corpo masculino, da representação do corpo masculino, e também dessa coisa do sagrado, o tempo inteiro, lidando com isso. Então, acho que o trabalho deles é fantástico, assim, para pensar essa relação, me impacta muito, que é o Diamantino Jesus e o José Diogo, né, que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-los, mas eu participei e vi algumas exposições dos trabalhos deles lá. E o outro trabalho dele, o grupo é chamado, o coletivo deles é chamado DD Art. DD Art. Então, isso me interessa particularmente. Bom, isso aí são referências para pensar um pouco essas referências visuais para o meu trabalho, né? Nos anos iniciais, eu tive contato com alguns artistas do interior, né, do próprio sertão. Assim, o primeiro deles era o Perigo Neto, que era um artista vivo, ainda está vivo, está residindo em Fortaleza atualmente, mas ele é um artista que pintou, por exemplo, a rodoviária de Patos. Tem alguns painéis nas quinas da rodoviária de Patos, e isso foi sempre uma coisa que me deu muita referência, né, que tinha uma influência muito forte dessa pegada da arte moderna brasileira, né, assim. Então, eram temas sobre o sertão, né? Eram temas, na verdade, que ligavam a essa visão quase que baseada em Tarsila, nessas referências visuais ali, né? E eu terminei fazendo uma série de trabalhos no início, nos anos 80, né? No final dos anos 80, com essa pegada, com essa ação. Tanto trabalhos de pintura, quanto trabalhos de gravura, ou desenho. Então, você tem muito essa relação. Assim, alguns trabalhos eram preto e branco, mas com essa massa de cor, essa coisa muito forte, mas sempre com esses temas figurativos e ligados à representação do sertão. Essa era uma época que eu estava atuando, inclusive, no campo, né? Eu estava atuando como técnico em agropecuária em alguns projetos lá no sertão, na época. Bom, depois disso, eu vim para João Pessoa fazer a formação como aluno aí das artes plásticas, né? E aí a coisa ampliou-se, obviamente, em termos de pensamento e de reflexão, e eu comecei a fazer uma série de trabalhos com lona, né? Experimentando lona, tecido, materiais dessa forma. E houve aqui durante o FENARTE, houve uma oficina com Leida Catunda, né? E eu fiz essa oficina com Leida Catunda, e esse foi um dos trabalhos feitos durante a oficina, né? Que eu lembro até que ela comentou ao final, quando viu o trabalho pronto, ela disse, que maravilha, nós temos aqui uma pintura, né? Porque ela estava comentando o tempo inteiro que a maioria dos trabalhos do grupo não eram pintura, estavam mais para desenho do que para pintura, né? E aqui você tem, então, essa imagem que lida com uma série de cianinhas, eu não sei se alguém sabe o que é, né? Assim, fitas e cianinhas, que estão aqui, ó, nesses formatos, essas imagens eram coladas na lona, depois pintadas, essas flores são de chita, né, que também são recortadas e coladas, e tem aqui um zíper, né. Bom, esse é um momento pessoal, assim, de narrativa de vida, que estava nesse processo de namoro, de descoberta, dessa coisa do feminino, né.
Então, eu estava profundamente relacionado com esse universo feminino, e isso surgiu e apareceu no meu trabalho a partir dessas imagens. Aqui foi um dos trabalhos também feito para essa exposição, na década de 90, no início da década de 90, que foi, na verdade, uma armação de madeira triangular, né? E aqui embaixo quem conhece o teatro, o cinema do Espaço Cultural aqui de João Pessoa, sabe que tem os braços, as cadeiras antigas, as primeiras cadeiras, que são lindíssimas, elas têm um braço de madeira. Então, esse braço eu encontrei num canto lá, jogado, e aí eu colei esse braço e compus essa vagina, né, com uma flor aqui embaixo. Isso aqui era, na verdade, uma faixa, né, política que estava jogada em lugares que eu reaproveitei e criei a imagem. Então, essa imagem é do acervo da galeria lá do Espaço Cultural. Bom, e aí eu fui premiado nessa exposição, né? Tem um único prêmio, eu fui um artista premiado e fiz uma exposição individual na Galeria Arquido Picado, no início dos anos, acho que foi em 92, eu não lembro exatamente a data, mas foi mais ou menos isso. E aí, nessa exposição, né, eu quis explorar essa ideia da imagem mesmo, do feminino, né, do que era esse feminino para mim, como é que eu lidava com esse universo. E aí vieram essas imagens, né, que eu fui fazendo de várias, então, sempre com colagem de objetos e de pequenos detalhes em si, e essas imagens compunham outras imagens, quer dizer, na verdade eram telas triangulares de 1 metro por 1 metro, que podiam ser compostas de várias maneiras diferentes. Então, foi uma exposição inteira com essas imagens e esse trabalho. Aqui também, esse é um trabalho que está no catálogo da Pinacoteca, da UFPB, que está lá no acervo, e que é composto por, são 4 triângulos, né, montados, formando um objeto, uma pintura-objeto, que também lida com esse universo dessa questão da discussão sobre as formas triangulares e a relação com o feminino. Né? Bom, e aí eu começo a fazer um experimento, uma série de experimentos que são um work in progress, são contínuos, né? Do qual gera a série Envolventes, que eu tenho algumas imagens guardadas, essa foi a única que eu na verdade, levei para uma exposição, foi uma exposição que eu organizei, né, como curador, era todos os bichos, foi no Casarão 34, em 2013, e é, na verdade, um experimento com objetos do cotidiano, certo? Então, são tecidos presentes no cotidiano e objetos do cotidiano, juntos, formando imagens, né? E me veio essa série chamada Envolventes. Aqui você tem uma tábua de passar, que é fixada na parede, e uma capa de sofá, né? Uma capa de sofá de malha que é sobreposta a essa imagem, essa tábua de passar. Então, essa imagem em si, criada, me remete à ideia dessa coisa do sacro, do corpo, né? Da relação mesmo forte com esse universo. Eu fiz uma série de outros experimentos, esses experimentos eu nunca expus, também, portanto, eu não vou mostrar a vocês aqui, mas eu tenho fotografias deles, eles estão guardados. Né? O que é interessante também essa tábua continua sendo usada, né? Assim, são objetos que eu continuo usando no cotidiano, elas aparecem como arte, mas elas voltam à vida cotidiana. Aqui foi um detalhe, tirou capa de um livro aí que Betânia organizou, da mesma imagem. Bom, e aí eu fiz uma série também de experimentos com a aluna, né, como eu falei no início, nesse momento desse início da minha vida, de casado, né, da relação com minha ex-mulher e tal. Então, uma estrutura pensada nesse sentido. Então, uma série de trabalhos surgiram a partir daí. Esse trabalho, inclusive, eu nem sei que fim ele levou, já eu gostava muito dele. Ele participou da segunda Arte Atual Paraibana, que foi uma mostra importante aqui. E é uma mistura de colagem e pintura, né? A partir daquelas referências que vocês viram antes, né? Assim, é muito claro que tem uma referência ao trabalho de Leonilson, né? Quase que diretamente. Se pensar um pouco nessa pintura e a forma que ele pintava, também tem uma relação muito direta aqui. Né? Obviamente, isso não foi pensado necessariamente. Mas você tem essa estudo dessas figuras que até brincam entre si, né? E tem uma relação muito direta com
com a rosa, que eu acho que é uma imagem recorrente no trabalho. Bom, aqui na série que eu intitulei de Persona, né? E aí eu já falei um pouco do conceito de persona hoje, o conceito junguiano, né? Minha formação como arteterapeuta influenciou, obviamente, meu trabalho, né? E aí você tem essa ideia de que, por exemplo, os conceitos junguianos são muito presentes, são muito fortes no trabalho, e eu tenho retomado eles o tempo inteiro. E aí, nesse momento, assim, nessas obras, são obras em tecido, por uma série de obras em tecido, algumas costuradas, inclusive, com retalhos e tal, e outras pintadas diretamente sobre lona, como é o caso dessa aqui. Eu tento retomar essa relação entre o corpo masculino e a dimensão do conflito entre o masculino e o feminino, que está o tempo inteiro aqui presente. Né? Você vê que a imagem aqui tem uma certa desconfiança dessa relação aqui presente. Na série Persona, então, eu fui lidando com esses universos, né, assim. Então, eu fiz uma série de pequenos trabalhos, uma boa parte desses trabalhos eu vendi, teve uma época que eu tive uma galeria pequena lá no Mercado de Artesanato, em Tambaú, e esses trabalhos eram uma infinita série, pequenininha, de pequenos formatos, e que foram vendidos muito rapidamente, né, assim, muitos estão fora do país. E eram esses experimentos em lona, né, que traziam essa figura masculina em curso, em descoberta, era um corpo em descoberta, para pensar um pouco essa correlação. E aí tinham nomes interessantes, né? Por exemplo, 0501, ou 5201, que está errado aqui o termo. É 5201 o nome. Tem um que era 0 a 0, por exemplo, né? Então, são essas brincadeiras em si, dessas imagens muito, muito, muito simples, que traziam essas reflexões em si sobre o meu universo particular e como eu construí essas narrativas a partir disso. Né? A partir daí, eu comecei foi o período que eu acho que eu estava em formação já como arteterapeuta, eu comecei a discutir questões muito ligadas a minhas relações emocionais e tal, e aí surgiu a figura do coração, quer dizer, retomou a figura do coração, agora num coração mais anatômico, assim, começava a aparecer nas pinturas. Então, eu fiz algumas pinturas com experimentos em diversas telas diferentes, com montagens de telas e tal, e essas pinturas apareceram muito fortemente no meu trabalho, e a figura do coração sempre vinha à tona. Então, tem uma série com esses corações. Né? Como esse caso aqui, que é papel artesanal, produzido por mim, né? Eu tenho uma produção de papel artesanal, e aí é pintado, cortado, colado, né? E sempre com esses elementos das fitas, das ações em si, no processo. Esse é um trabalho meio sensorial, né? Assim, tinha elementos em relevo, colados, ele participou de uma exposição, uma exposição sensorial mesmo, que aconteceu na Estação Cabo Branco, que é uma exposição para pessoas com deficiência. Então, eu fiz um trabalho extremamente sensorial, né, com essa ideia dos buracos, dos relevos, dos elementos em si, colados e pensados a partir da figura do coração. E essa presença dessa mistura entre o autorretrato e o coração, né? Então, esse foi um momento muito forte e que foi retomado depois, quer dizer, esse trabalho aqui é de 2020, por exemplo, né? Então, você tem uma série de trabalhos que eu fiz com autorretratos, que gerou várias exposições. Uma dessas exposições foi feita aí na UFPE, na Galeria Capibaribe, né? Que era uma sequência de imagens de autorretratos, inclusive, e de retratos, né? Retratos de outras pessoas. Eu tenho uma série pequenininha, eu acho que eu nem coloquei imagem dela, que são uma série de pequenos retratos performados, né? Expressivos, assim, de pessoas que eu comecei a lembrar, né? Assim, de memória, justamente. Então, retratos de memória em que eu pintava essas pessoas detonando a pessoa, a imagem da pessoa, né? Deformando a imagem da pessoa. E esses pequenos retratos é uma série infinita, um work in progress também, né? Mas eu também acho que nem botando a imagem aqui deles. Mas depois eu posso passar para vocês verem. Aqui, particularmente, é uma série que surgiu de uma
de um trabalho que também não está aqui, né? Mas é um trabalho, um presente que me deram. Me deram um presente que é um pôster com uma imagem, uma fotografia de Nova York. Então, que diabo eu vou fazer com isso? Assim, é uma coisa que não me interessava particularmente. Mas a pessoa era muito querida, eu não podia jogar fora o pôster. Então, eu terminei usando o pôster como suporte para fazer o trabalho, que é um outro trabalho, não é esse particularmente. A partir disso, eu comecei a pegar embalagens, papel de presente, que recebia de presentes e tal, e usar isso como suporte para fazer esses autorretratos, para pensar um pouco nesses autorretratos. E esse é um deles, é um dos autorretratos da série, no qual tem essa figura também do coração. Esse coração que também é uma mão, que está um punho fechado, né, que tem essa relação muito, muito forte aí, nesse momento. Essa série me ajudou a pensar um pouco minha trajetória, até, digamos assim, até que eu assumisse minha condição gay e que eu pensasse muito nessa relação, né, na ruptura que isso causaria na minha vida, no fato de eu terminar meu casamento, né, com minha ex-mulher, no fato de ter filhas, então, nesse universo, pensar muito nessa conjuntura. Essa é uma outra série também de autorretratos, chamado Eu e, né? E essa série nasceu a partir de um problema que aconteceu. Na verdade, ainda durante minha estada na Europa, quando eu fiz, na verdade, o doutorado, né, eu comecei a visitar uma série de museus e ver imagens de obras de arte que eu tinha, na verdade, visto apenas em livros, né? E essa imagem eu fui sempre fazendo fotos com as imagens, junto com as imagens. E aí, essas visitas geraram um álbum, né? Assim, eu e a história da arte, eu e a história da arte, e que eu tinha salvo na rede, mas não é o nome bom, antes do Facebook, você tem agora fugiu o nome, mas tem o Orkut, né? Pronto, o Orkut. O Orkut, então, era a referência, tinha uma série dessas fotografias guardadas, né? Desde a arte egípcia, antiga, até de todos os museus que eu passei, eu sempre lá, junto com a imagem. E quando o Orkut saiu do ar, eu perdi as imagens, eu não consegui recuperá-las. E aí eu fiquei muito triste com isso, assim, né? Eu disse, quanto é que eu vou voltar para ver tudo de novo? Então, resultado. Eu comecei a fazer uma série de imagens, com imagem da arte, mas inserindo dentro das fotografias, né? Dentro dessas fotografias que eu resgatava das imagens. Então, esse é uma obra da Tarsila, esse é uma obra da Frida, né? Assim, Frida, Macaco e o Gato. Então, pensando um pouco essa ideia de me inserir dentro desse universo, nessas figuras masculinas e femininas, mas pensando nesse universo. Então, são trabalhos não muito grandes, né? Tamanho A4 e A3, e que geraram algumas exposições também, né? E Moneglian, então, pensando um pouco nessas obras que eu vi em loco, e que, na verdade, eu terminei me inserindo para retomar essa ideia desse meu vínculo com a história da arte. Esse é um trabalho do Kate Herrick, né, que, na verdade, eu terminei me inserindo na imagem, né, junto com Kate Herrick, e inserindo o meu marido, né, que é o Márcio aqui nessa imagem, o corpo dele, a imagem dele, mas aí junto com aqueles a forma que o Kate Herring trabalhou em algumas imagens, né? Essas linhas, essas formas que dão volume, que formam o corpo, mas pensando um pouco nesse universo. Como essa imagem em si, né, do próprio Márcio aqui, também representa esse momento, né, esse momento de se encontrar com a vida, de rever a vida, de reconstruir a vida, que também não é uma coisa simples de fazer, e ao mesmo tempo é quase um retrato desse momento, né? É de fato um retrato, é uma marca desse processo aqui, para mim, como artista, para a vida. Atualmente, então, eu tenho feito uma série de incursões com imagens que eu busco na internet, ou que me impactam ao longo do tempo. Uma delas foi aquele beijo, depois vieram a dizer que a imagem não era correta, então não era falsificada e tal. Mas, independente disso, né, da realidade da imagem, a ideia desse beijo
gay, que está aqui entre um muçulmano e um judeu, né, que assim, essa figura, né, de representação, a partir dessa ideia muito básica, muito simples, de trazer essa imagem em preto e branco, gerou uma exposição inteira, né, assim, eu fiz uma exposição com esses trabalhos a partir dessa relação, né, da ideia não só do beijo, mas de outras imagens que me impactaram em função da violência em torno delas, né, a violência em torno de algo tão forte e tão simples. E aí, particularmente, a ideia do beijo gay que representa bastante isso, né? E eu comecei a buscar nessas imagens referências da própria história da arte brasileira, da arte internacional e brasileira, essa presença, né, desse corpo masculino, dessa ação, da discussão sobre o corpo masculino e sobre os processos de relação disso. E aí, isso tem bastante na arte clássica, na arte antiga, e eu fui buscar algumas referências para pensar um pouco isso e trazer essas imagens para reconstruí-las a partir do meu olhar como artista, pensando nesse universo. Recentemente, eu fiz uma incursão fiz alguns trabalhos, né, que na verdade é um work in progress também, que envolve essa ideia de colagem e pintura, né, que discutem algumas questões desse universo mesmo. Assim, primeiro com texto, e depois com imagem, e aí é uma série de imagens de desenhos e pinturas com essa figura do chifre, né, do alce, do viado, que aparece em várias imagens disso, e com essa figura meio fantasma, como essa dualidade entre o que existe e o que não existe, entre aquilo que está escondido, aquilo que está velado, aquilo que está revelado ao longo do tempo. E essas expressões do cotidiano, que são expressões de violência simbólica e oral para o universo, né, que é o que nomes assim, bicha, viado, mulherzinha, né, coisas que, na verdade, são muito fortes assim, e muito presentes na minha formação toda, né? Então, esses são exemplos dessa série Persona, que eu retomo, né, agora, desde 2019 para cá, para fazer alguns experimentos, algumas ações em si sobre esse trabalho. E mais recentemente, eu tenho feito uma série que chama Deriva, né? Eu estou terminando, viu, gente? Não vou me prolongar muito. A série Deriva são essas imagens, né, de figuras masculinas, pequenas, em espaços muito grandes, assim, né, interagindo com esse espaço quase vazio, né, que tem uma relação muito forte com esse momento que a gente está vivendo, com esse isolamento social que estamos vivendo, e como isso se reflete em mim como artista, e como educador e pesquisador, né, como isso está presente e pensado nessa relação. É uma relação de mergulho profundo, né, que aparece nas imagens, a partir de um tom mais monocromático e tal, e pela ideia dessa ausência de muitos elementos na imagem. Um certo apuramento da imagem, como é o caso dessa, né? E lembrando, são imagens, na verdade, de corpos nus masculinos que eu termino buscando na internet e trazendo como referência para fazer a pintura, certo? Em detalhes, em fundos que são muito caóticos, assim, para pensar muito essa ação. Então, lida com esse universo, não só da deriva, mas o universo também da persona, a persona nesse mundo que é que está, né, absolutamente em crise, e essa é a crise individual e coletiva que eu acho que representa aqui. Esse é um dos que eu gosto mais, assim, para pensar um pouco esse universo, né, essa história dessa agonia que sai desses espaços escuros, a tentativa dessa saída desses espaços escuros. Bom, acho que é isso. Robson, tem uma questão de Emanuele. Deixa eu parar a apresentação aqui, Betânia. Certo. Tem uma questão de Emanuele. Qual a relação entre memória e imaginário?